Olá, queridos ouvintes, em nosso discipulado de hoje vamos estudar sobre qual é o problema dos pecadores, qual é o problema daqueles que rejeitam a Jesus, daqueles que não querem se arrepender dos seus pecados. A Bíblia vai descrever para nós que a situação dessas pessoas é uma situação terrível. Em Ezequiel 18:20, na parte A, diz que a alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos compreender muito bem essa situação, porque a não compreensão pode resultar em condenação eterna. A maioria dos pecadores não sabem, não entendem, muitos até deliberadamente não querem compreender. Mas para alguém ser salvo, é preciso entender a terrível situação em que o pecado colocou. Ninguém jamais se converterá a Cristo sem antes conhecer e sentir profundamente quão terrível é o pecado e como nossa alma desesperadamente necessita de Cristo. Querido ouvinte, a pessoa sem Cristo está em um grande problema e precisamos avisá-lo sobre isso. Então, a Bíblia vai descrever para nós a situação do pecador. E, em primeiro lugar, a Bíblia diz que o pecador está morto. O pecador é aquela pessoa que vive em função de si mesma. O pecador não arrependido é escravo dos seus próprios desejos e pecados. O pecador não arrependido vive de acordo com a cultura pecaminosa desse mundo. O pecador não arrependido é aquele que não se importa com a eternidade, é aquele que vira as costas para o seu Criador, é aquele que vive uma vida sem temer a Deus, é aquele que vive no pecado. E é por causa disso que a Bíblia descreve o pecador como uma pessoa espiritualmente morta. Assim como um morto fisicamente não reage a nada, o morto espiritual também não reage à palavra de Deus, não ouve ao chamado para o arrependimento, não tem desejo, não tem fome ou sede pelas coisas de Deus. Em Efésios 2:1 diz que o pecador está morto em seus delitos e pecados, e de acordo com essa passagem, só existe uma pessoa capaz de fazer o morto reviver. O nome dessa pessoa é Jesus Cristo. No mundo existem milhões de pessoas que, quando estavam mortas espiritualmente, só queriam saber de pecar, até que um dia foi salvo por Jesus Cristo e agora estão vivos para a glória de Deus. Então, a primeira condição do pecador, de acordo com a Bíblia, é que o pecador está morto. Em segundo lugar, a Bíblia descreve o pecador como alguém cego, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Os pecadores, eles não conseguem ver a beleza de uma vida com Cristo. Os pecadores não conseguem ver a importância da salvação, da vida eterna, não conseguem ver a importância da igreja, eles não conseguem ver a importância e a necessidade de renunciar e de se arrependerem dos seus pecados. Eles não conseguem ver porque estão cegos. É como uma pessoa dentro de uma caverna, não vê nada, caminha nas trevas. Assim também é o pecador, ele está cego. Mas em João capítulo 8, versículo 12, diz assim, Jesus falando: quem me segue de modo algum andará nas trevas. Aleluia! Então, para o pecador andar na luz, ele precisa seguir aquele que é a luz. E Jesus é a nossa luz. Jesus, nessa passagem, está nos dizendo que quem quiser seguir a Ele irá conhecer a verdade da vida. Quem quiser seguir a Ele conhecerá Deus e, acima de tudo, entenderá o que Deus fez por nós. Jesus está dizendo, nos ensinando, que quem quiser seguir a Ele não andará mais cegamente em pecado. Ele nos guiará em sua luz e nos conduzirá para uma vida eterna com Ele. Então, em segundo lugar, a Bíblia descreve o pecador como alguém que está cego. E somente Jesus pode fazer ele voltar a enxergar. E em terceiro lugar, a Bíblia diz que o pecador está perdido. Em Lucas 15, Jesus nos conta 3 histórias: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Essas 3 histórias também ilustram a situação de um pecador não arrependido dos seus pecados. A situação é de perdido. Mas para aquele que está perdido, há salvação.
Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio salvar o que se havia perdido. Então essa é a terceira condição do pecador. Ele está perdido e somente Jesus Cristo pode salvá-lo. Em quarto lugar, a Bíblia diz que o pecador está condenado. João 3,18 diz: o que não crê já está condenado. Por que está condenado? Porque não reconhece o seu pecado, não se arrepende do seu pecado, não se volta para a cruz, não se volta para Jesus. O pecador, ele mesmo sabendo que Deus é o Criador de tudo, ele não se interessa em saber qual é o modo de vida que o Deus da Bíblia exige de nós. E por causa disso, Romanos capítulo 1, do versículo 18 até o 31 nos diz que Deus entregou esses pecadores não arrependidos, Deus entregou os incrédulos a toda sorte de pecados e os condenou. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque a situação dos pecadores é que eles estão mortos, é que eles estão cegos, é que eles estão perdidos, é que eles estão condenados. Precisamos interceder por essas pessoas para que o Espírito Santo alcance elas da mesma forma que ele nos alcançou também. Porque um dia nós estávamos mortos e Jesus Cristo nos deu vida. Um dia estávamos cegos e Jesus Cristo abriu os nossos olhos e entendemos o plano de Deus para nós. Um dia estávamos perdidos e Jesus Cristo nos achou. Um dia estávamos condenados e Jesus Cristo mudou a nossa história e trouxe o perdão de Deus para nós. Portanto, querido ouvinte, só há um modo para mudar essa situação de morte, de cegueira, de perdição e de condenação. O único modo de mudar isso é através de Jesus Cristo. É através da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Amém? Então é isso, querido ouvinte. Esse foi o estudo de hoje. Eu sou o pastor Duval Júnior, pastor da 2ª Igreja Presbiteriana Renovada de Salvador. Fique com Deus e até o próximo estudo.